Algumas imagens não precisam ser explicadas. Elas atravessam o tempo porque tocam algo profundo em quem as vê. No final do século XX, uma fotografia feita dentro de um centro cirúrgico revelou algo que até então parecia impossível de testemunhar. Um gesto vindo de dentro do útero. A foto do fotógrafo profissional Michael Clint, que nunca tinha feito cobertura de casos médicos, correu como rastro de pólvora após publicada no jornal USA Today dos Estados Unidos. Sua repercussão foi mundial. O poder comovedor da fotografia na internet conseguiu recordes de visitas. Circulou copiosamente por grupos de discussão e correios eletrônicos. E chegou até mim no ano de 2000. Guardei o recorte e agora venho reviver aqueles fatos de uma cirurgia pioneira que ainda não era possível fazê-la fora do útero. Entre histórias, a mão da esperança, a história real de Samuel Armas. Fiquem aí, essa história real é comovente. Antes de Samuel Armas entrar para a história, o mundo passava por uma revolução silenciosa, uma revolução na medicina, uma revolução dentro dos hospitais. Os anos de 1980 e 1990 foram mais do que 2 décadas de avanços tecnológicos. Foram as décadas em que a ciência, a coragem humana e a ousadia médica decidiram desafiar limites que pareciam intransponíveis. Era um tempo em que computadores começavam a invadir centros cirúrgicos. Era um tempo em que exames revelavam mistérios nunca antes vistos. E em que médicos ousavam perguntar: e se pudéssemos salvar vidas antes do nascimento? Nascia ali a base da medicina moderna. Julie e Alex Armas vivem na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Eles lutaram durante muitos anos para ter um bebê. Julie, uma enfermeira de 27 anos de idade, sofreu 2 perdas antes de engravidar do pequeno Samuel. Alex, um engenheiro aeronáutico de 28 anos, relata que se sentiram arrasados com a notícia. Foi a mãe de Julie, que agora administra uma página especializada em casos de espinha bífida, que encontrou um site que oferecia detalhes sobre a cirurgia fetal e experimental, desenvolvida por uma equipe da Universidade de Vanderbilt. Desta maneira, entraram em contato com o Dr. Joseph Brunner,
E começou assim uma corrida contra o tempo. Julie e Alex Armas não buscavam protagonismo algum. Eles eram apenas um casal tentando realizar um sonho simples de ter um filho. Na 14ª semana de gravidez, um exame de rotina mudou tudo. O ultrassom revelou uma anomalia na coluna do feto. O diagnóstico: espinha bífida. O exame revelou a forma do cérebro e a posição do bebê no útero. Evidenciou sérios problemas. O cérebro do feto aparecia deformado e a espinha dorsal se desprendia de uma coluna vertebral que também mostrava anomalias. Era um caso de espinha bífida, que é uma síndrome na qual a coluna vertebral em formação não fecha, deixando a medula exposta e afetando seriamente as funções motoras. Diante do diagnóstico, o casal se viu diante de uma decisão que poucos gostariam de enfrentar. Seguir adiante significava assumir riscos reais para o bebê e para a mãe. O risco era grande de uma lesão cerebral e de gerar diversas paralisias, inclusive uma deficiência total. A esperança era de correção antes que o bebê nascesse. Embora o risco fosse grande e o bebê não pudesse nascer nesse momento, os Armas decidiram encomendar-se a Deus e ensaiar a inovadora cirurgia. Samuel tornou-se assim o paciente mais jovem a ser submetido a uma intervenção cirúrgica desse tipo, ainda dentro do útero de sua mãe. Nos anos 1990, a cirurgia fetal ainda era considerada experimental. Poucos centros no mundo se arriscavam a operar um bebê ainda dentro do útero. Durante séculos, o útero foi visto como um território intocável. A medicina acompanhava a gestação, mas só fazia intervenção depois do nascimento. Isso começou a mudar com o avanço da ultrassonografia nas décadas de 1980 e 1990. Pela primeira vez,
médicos podiam visualizar com clareza o desenvolvimento do feto e diagnosticar malformações ainda no início da gestação. Surgiu então uma pergunta decisiva: se é possível diagnosticar antes do nascimento, por que esperar para agir? Equipes médicas nos Estados Unidos passaram a estudar técnicas de cirurgia intrauterina. O desafio era imenso: abrir o útero, operar o bebê e manter a segurança da mãe. Cada procedimento envolvia riscos reais, inclusive parto prematuro e complicações graves. No caso da espinha bífida, o tempo era um fator crucial. A medula podia sofrer danos progressivos ao longo da gestação, danos irreparáveis. Era uma ciência em construção e coragem médica baseada em dados ainda recentes. Foi nesse cenário que a família Armas tomou sua decisão, diante de uma fronteira que a medicina começava a atravessar pela primeira vez. A cirurgia intrauterina para a espinha bífida evoluiu de procedimentos abertos invasivos para técnicas minimamente invasivas, visando fechar o defeito na coluna antes do nascimento, geralmente entre a 24ª e a 26ª semanas, para evitar danos causados pelo líquido amniótico e reduzir a hidrocefalia. A técnica envolvia abrir o útero para corrigir a medula, diminuindo riscos de paralisia. O objetivo é cobrir, ou melhor, fechar a medula espinhal exposta com tecidos do próprio feto ou uma película de celulose para protegê-la, evitando que mais lesões ocorram. Com apenas 21 semanas de gestação, Samuel foi submetido à cirurgia. A senhora Julie Armas sempre soube que a cirurgia fetal não ia curar a espinha bífida. A cirurgia ia reduzir danos futuros. Ao final da cirurgia, com o procedimento concluído com sucesso, o cirurgião posicionou cuidadosamente o braço do bebê para fora da abertura uterina. Um gesto técnico comum naquele tipo de intervenção. Foi nesse instante que algo inesperado aconteceu.
ao ter a mão exposta, fora do útero, o bebê reagiu. Seus pequenos dedos se fecharam em torno do dedo do médico. Não se tratava de um ato consciente. Ainda sob os efeitos da anestesia, o movimento do bebê foi reflexo, foi involuntário. Mas o simbolismo foi inevitável. O fotógrafo registrou o momento exato. A imagem não mostrava apenas uma cirurgia, mostrava um toque. E aquele toque atravessaria o mundo. A cirurgia foi considerada um sucesso dentro das possibilidades da época. Em 2 de dezembro de 1999, Samuel Armas nasceu. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Joseph Brunner e o Dr. Noel Tulipan. Samuel foi descrito nos primeiros meses como um bebê em desenvolvimento normal, que começou a receber fisioterapia para as pernas. Ele aprendeu a andar com auxílio de aparelho nas pernas. Samuel cresceu sem as complicações mais graves da espinha bífida, praticando esportes como basquete em cadeira de rodas na juventude. Logo nos primeiros meses de vida, enquanto Samuel crescia e se adaptava às limitações deixadas pela espinha bífida, Julie e Alex descobriram que a cirurgia tinha dado ao filho algo precioso. Ele tinha chances reais de caminhar, estudar, brincar e viver com independência. Os primeiros anos foram cheios de fisioterapia, consultas, adaptações, mas também repletos de conquistas. Crianças como Samuel, que antes dependeriam de cadeira de rodas desde cedo, agora podiam alcançar outro futuro. E Samuel mostrou isso com cada pequeno passo, às vezes firme, às vezes trêmulo, mas sempre adiante. A família Armas era discreta e não dava entrevistas. Diante das polêmicas geradas pela publicação das fotos, muitos jornais fizeram cobertura do caso de forma invasiva. Queriam saber o que estava ocorrendo com Samuel.
Então, o casal Armas decidiu publicar uma nota aberta à imprensa, dando um feliz anúncio. Samuel nasceu através de uma operação cesárea em 2 de dezembro de 1999, quase um mês antes do previsto. Um pouco abaixo do peso, como era de se esperar, mas em perfeito estado de saúde, apesar das naturais sequelas de seu problema, especialmente uma certa rigidez nas pernas. 2 meses e meio depois de seu milagroso nascimento, o pequeno Samuel iniciou um árduo programa de reabilitação destinado a completar o êxito da operação intrauterina. A coisa não parou por aí. Uma fotografia tão eloquente não esteve isenta de polêmicas, gerada especialmente com pessoas que defendiam outro final para Samuel Armas e diziam que a foto é uma manipulação barata, admitindo tacitamente que a imagem fez diminuir significativamente a causa que defendiam, não somente nos Estados Unidos, na Irlanda, mas também em outros países. A batalha enveredou nos canais de televisão dos Estados Unidos, com a poderosa rede Fox e outras redes. A polêmica foi tamanha que a foto foi proibida de ser exibida em muitos canais. A fotografia se prestava à confusão entre favoráveis e contrários. Por sorte, as reações positivas foram muito mais importantes. A impactante imagem foi considerada pela revista Live uma das 12 fotografias mais importantes de 1999. A seleção de Life decidiu que a imagem de Samuel Armas segurando a mão do médico Joseph Brunner merecia ser considerada também uma das mais impactantes da década. A fotografia correu o mundo, mudou a forma como muitos viam a medicina fetal. Mas aquela fotografia permanece. Recentemente, Samuel deu uma entrevista para o jornal Atlanta Journal-Constitution, contando um pouco sobre sua história e agradecendo por tudo que já passou. Abre aspas para o que ele disse. Se não tivesse nascido com a espinha bífida, não conheceria tantas pessoas que hoje conheço, e não teria basquete em cadeira de rodas, o qual mudou completamente quem sou eu. Poderia pensar que a espinha bífida é uma desvantagem, mas agradeço a Deus por isso todos os dias. Fecha aspas, palavras de Samuel Armas. Décadas se passaram desde aquele instante. A medicina avançou. As cirurgias fetais
se tornaram mais seguras. O mundo se tornou digital, veloz, saturado de imagens. Mas aquela fotografia permanece. Olha, gente, por questão de direitos autorais, eu não coloquei no vídeo a foto da minúscula mão de Samuel Armas, mas bem aqui embaixo na descrição do vídeo tem vários links da internet que tem mais matéria jornalística e tem mais imagens da minúscula mão de Samuel Armas subindo uma escada, jogando basquete em cadeira de rodas. Aqui, Entre Histórias se despede. Até o próximo documentário.